João, na verdade, esse texto é um texto, uma passagem tão especial que está em todos os evangelhos, né? Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, está em João também. Mas eu preferi aqui a passagem que João relata para nós. Depois a gente dá um pulinho lá em Marcos também, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. A primeira multiplicação dos peixes, lá em João, no capítulo 6. E essa semana, enquanto eu meditava, estudava esse texto, o Senhor me colocou algumas coisas no meu coração e já preguei sobre esse texto, já falei, já estudei esse texto, mas o Senhor nunca havia me dado uma direção, uma visão, como Ele deu dessa vez. E eu fiquei tão feliz que a Bíblia é isso, né, irmãos? A vida com Deus é isso, é novidade de vida, todo dia, todo dia. E eu tenho certeza que assim como eu fui abençoado, você será também, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou vendo o dia que esse tablet, você sabe que isso aqui, eu sou um homem avesso à tecnologia, né? E você sabe que isso aqui, esse tablet aqui é uma pressão das minhas filhas, uma pressão não, uma obrigação, né? Você sabe que eu tenho que obedecer, das minhas filhas e da minha esposa. Mas eu estou tentando gostar dele, eu estou tentando ter um relacionamento legal com ele e tal. Aí quando a gente está começando a se entrosar, aí vem a crise. A gente entra numa DR, mas eu tenho certeza que eu vou. E elas não me deixam, irmãos, eu sou fã. Quantos são fãs da agenda, do caderno? Eu amo escrever. Quantos são fãs? Deixa eu ver. Então, mas elas me obrigaram. Apesar que esse aqui tem nem sei o nome do trem lá que escreve, né? Tem a caneta eletrônica aqui que escreve, mas nada como um papel e uma caneta, né, irmãos? E ele não me traiu ainda, né? Me dá trabalho, me dá estresse, não me traiu ainda, não me deixou na mão, mas eu penso em Deus, que Deus há de me preservar. Amém? Glória a Deus. Vocês acharam aí, João, capítulo 6? Nós vamos ler a princípio, do 1 ao versículo 13. Diz assim: passado algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha à sua direção, disse a Filipe: onde podemos comprar pães para dar de comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele sabia o que fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um dos seus discípulos, André, irmão de Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixes pequenos. Mas o que serve no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei com que o povo se assente, se acalme, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, repartiu entre os discípulos e para os que estavam assentados. Da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolham os pedaços para que sobraram, para que nada se perca. E assim cedo eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães e cevadas, e deixado por aqueles que haviam comido. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez. Nós queremos ser ministrados, ó Pai, sairmos daqui cheios de fé, cheios da tua presença, Senhor. Que eu diminua e que tu cresças, que eu seja a tua voz nessa manhã, e que nós possamos sair daqui, Senhor, ainda com mais fé, com mais esperança naquilo que tu podes fazer. No santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Jesus estava no auge do seu ministério. Jesus já era muito conhecido, muito requisitado e principalmente ele era muito seguido. Jesus já havia feito milagres, já havia expelido demônios, já havia ressuscitado mortos, Jesus já havia curado enfermos, e a fama dele se propagava por toda a região.
E aqui Jesus, ele está no auge do seu ministério, ele já era muito conhecido. E qualquer lugar em que Jesus estava, qualquer região em que Jesus passava, uma grande multidão o seguia. E uma grande multidão estava ao lado dele. Aqui diz o texto que essa região onde Jesus estava tinha uma topografia muito boa. Porque era um lugar que o som propagava. Então Jesus ficava numa parte desta região, numa parte baixa. As pessoas ficavam, vocês já devem ter visto nos filmes que vocês já assistiram, da multiplicação de pães, ou da história de Jesus. E a gente percebe, Jesus ficava numa parte baixa, as pessoas ficavam sentadas naqueles morros, naquele gramado em volta, e o som propagava. Hoje, nos dias de hoje, eu estou falando aqui para 200 e poucas pessoas, e eu tenho um microfone, é muito fácil. Aí vocês imaginem, irmãos, que aqui, a Bíblia fala que havia cerca de 5.000 homens. Só que nós sabemos, e todos os historiadores provam isso, que as mulheres e as crianças não eram contadas. Aí imaginemos, irmãos, que cada homem fosse casado e tivesse apenas um filho. E nós sabemos que eles tinham muito mais. Mas aqui, miseravelmente, havia por volta de 10 a 15 mil pessoas reunidas para ouvir o que Jesus tinha a falar. E aqui, como diz o texto, muitas pessoas seguiam Jesus. Seu ministério estava famoso. Jesus era requisitado, Jesus era seguido, Jesus era acompanhado. Mas muitas dessas pessoas seguiam Jesus por uma motivação errada. Elas não seguiam Jesus porque queriam a palavra de salvação. Elas não seguiam a Jesus porque queriam uma palavra para mudar a sua vida, ou queriam mudar a sua vida. Elas seguiam Jesus porque elas queriam ser abençoadas. Elas sabiam, Jesus expele demônios. Se a minha vida não está boa, talvez seja um demônio, Jesus pode expulsar. Elas seguiam Jesus muitas vezes porque estavam enfermas. Eu não estou bem, eu estou com dores estomacais, eu estou com um problema na minha perna, estou com um problema no meu corpo. Jesus cura. Elas seguiam Jesus porque tinham fome. Sabiam que estando com Jesus, necessidade nenhuma elas iam passar. E como isso acontece nos dias de hoje, né, irmãos? Muitas pessoas enxergam a igreja hoje como um fast food. É um local onde eu vou para suprir as minhas necessidades. É um lugar em que eu vou para suprir os meus desejos. E Jesus aqui já sabia disso. Tanto é que um pouquinho mais para frente, nesse mesmo capítulo, Jesus começa a tratar com aquele povo. Ele começa, primeiro ele prepara o terreno, ele abençoa, ele cura, ele alimenta, ele expele demônios, mas depois ele começa a vir com uma palavra mais pesada. Ele fala assim: peraí, até aqui eu amaciei a carne, eu alimentei vocês, eu dei o leitinho, agora vocês precisam comer uma coisa mais forte. Não dá para ficar só bebendo leite e comendo pão. Agora vocês precisam comer algo mais forte, vocês precisam se aprofundar um pouco mais. E à medida que Jesus faz isso, ele começa a dar uma palavra mais dura, ele começa a falar a respeito da vida eterna, a respeito de mudança de vida, a respeito da condenação do pecado. As pessoas começam a se afastar de Jesus. Elas começam a abandonar. Até que chega aquela passagem interessantíssima que os discípulos chegam até Jesus e dizem: Jesus, muitos estão te abandonando. Muitos estão te abandonando. E Jesus faz a pergunta: e vocês? Vocês também vão me abandonar? Aí Pedro olha para ele e dá aquela resposta, né? Jesus, para onde iremos nós? Se somente tu tem palavras de vida eterna. Como eu disse, irmãos, a gente precisa ficar muito claro no meu e no teu coração. O motivo de nós nos reunirmos aqui, vocês não estão aqui por causa do pastor, vocês não estão aqui por causa das amizades, vocês não estão aqui porque é um ambiente agradável, vocês não estão aqui porque é gostoso, não tem o que fazer no domingo. Todas essas coisas fazem parte, podem fazer parte do motivo de você estar aqui. Mas o nosso motivo principal de nos reunirmos aqui todos os domingos é, em primeiro lugar, é cultuar o nome do Senhor, a despeito das suas necessidades, a despeito dos seus problemas, a despeito do momento que você esteja vivendo. O motivo principal de nos reunirmos aqui, todos os domingos pela manhã, de você se reunir lá na célula, na quarta, na quinta, na sexta-feira, precisa ficar bem claro para mim e para você, que o objetivo principal é cultuarmos o santo nome do Senhor. Então, muitas pessoas seguiam a Jesus. Então alguns dizem até 20, mas vamos trabalhar aqui com aproximadamente 15 mil pessoas.
Jesus estava ali com 15 mil pessoas que haviam passado o dia inteiro sem comer nada. E diz aqui que chega o final do dia, os discípulos se reúnem em volta de Jesus e dizem: Senhor, acabamos aqui a nossa jornada, o Senhor fez o que tinha que fazer, nós fizemos o que devíamos fazer, agora vamos despedir o povo. Cada um vá para a sua casa e cada um se vire com a sua vida agora. E Jesus, sentido no seu coração, eu não posso despedi-los sem que eles comam alguma coisa. Eu não posso mandar esse povo embora sem que eles comam alguma coisa. E aqui está um grande desafio para os discípulos e para Jesus. Quando o Senhor diz para aqueles discípulos: olha, nós precisamos alimentá-los. Eu fico pensando na cabeça de Filipe, irmãos, quando Jesus olha para ele e diz assim: onde nós podemos aqui, aonde tem uma panificadora, aonde tem uma padaria, aonde tem um mercadinho, aonde tem um Carrefour, aonde tem um Extra, aonde tem um açaí para a gente comprar uns pães aqui. Eu fico imaginando, porque aquela região era uma região deserta. E Filipe fica meio abismado com a pergunta de Jesus e fica meio que sem entender. E Jesus apresenta aquela dificuldade aos seus discípulos. Mas olha que coisa interessante, irmãos. O texto diz que Jesus sabia o que ia fazer. Ele perguntou para testar os discípulos, para trabalhar com os discípulos, para ensinar os discípulos. Diz o texto, e antes dele dar a resposta, Jesus sabia o que ia fazer. E muitas vezes Jesus é didático assim comigo e com você, por isso que a gente precisa ficar antenado naquilo que nós recebemos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós lemos, porque Jesus trabalha conosco dessa maneira, de maneira didática. Ele sabia o que ele ia fazer, mas ele pergunta para os discípulos: tem algum lugar aqui e a gente possa comprar alguns pães para alimentar esse povo? E aí eu fico imaginando, irmãos, nós fazemos alguns eventos aqui. Nós vamos ter agora um evento do dia 24, nosso Day Camp. Eu fico pensando, alimentar 200, 250, 300 pessoas, não é fácil. Agora você fica pensando no meio do deserto, você ter que alimentar aproximadamente 15 mil pessoas. Eu fico imaginando desespero. Como foi na hora lá essa organização, essa logística para alimentar 15 mil pessoas. Eu lembro que quando nós estávamos no outro prédio ali na Dunkerque, nossa igreja era bem menor, e de vez em quando alguns irmãos se reuniam: pastor, vamos comer lá uma pizzazinha ali, na esquina da nossa igreja tinha uma pizzaria bem pequenininha, irmão, uma pequenininha, um quarto desse espaço nosso aqui. E às vezes nós íamos lá, né, as meninas eram pequenas, a gente ia lá, eu, o Alex, o Adilson, uma turma mais, uma turma que ia, às vezes a gente ia lá em 5, 6, 7, 8 famílias. A gente entrava na pizzaria, irmãos, o olho do dono regalava assim, ó. Eu via que eles ficavam até meio atrapalhados, porque a pizzaria era pequenininha, e o forte dele lá era o delivery, né, entregar. E a gente chegava lá naquelas mesinhas lá, e era uma muvuca, e aí vinha trazia o copo, porque o espaço dele não estava preparado para receber aquela demanda de pessoas. E eu fico imaginando aqui nessa situação, os discípulos se preparando para alimentarem 15 mil pessoas. Fico pensando o que passou, mas Jesus sabia o que ele estava fazendo, e Jesus sabia o que ele ia fazer, e Jesus sabia o que ele queria, fazendo essas perguntas para os seus discípulos. E aí, irmãos, veio uma pergunta para o meu coração, e eu quero trabalhar, assim como Deus trabalhou no meu coração, eu quero trabalhar com vocês aqui. Veio um grande desafio, um grande problema para os discípulos resolverem. Jesus transfere para eles: olha, nós precisamos alimentar esse povo, que está o dia inteiro sem comer. O que nós vamos fazer? Mesmo sabendo o que ele ia fazer. E aí a pergunta que fica para mim, que eu faço para vocês: como você reagiria diante de um problema desse? Diante de um desafio gigantesco como esse? E melhor, como que você reage quando chegam as dificuldades diante de você? Como que você reage quando chegam os problemas diante de você? E aí, a primeira lição que a gente aprende aqui. Primeira lição. Eu queria que você voltasse algumas páginas, mas deixa aberto o João aí. E vai lá para Marcos. No capítulo 6 também.
Mas deixa aberto aí que nós vamos voltar para João. Olha o que diz Marcos lá no capítulo 6, versículo 35 e versículo 36. Diz assim: com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: Senhor, este lugar é o mesmo relato que João está fazendo, que Mateus fez, que Lucas fez, aqui Marcos está fazendo o mesmo relato. Aí o que Marcos está dizendo aqui? Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: este lugar é deserto, e a hora já é muito avançada. Despede a multidão, para que eles possam ir cada um para sua casa, para seus povoados vizinhos, e comprar para si cada um de comer. Depois você pode voltar lá para João. Ou seja, o que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus tem um problema, Jesus tem um desafio, e Jesus transfere, mesmo sabendo o que ele ia fazer, de maneira didática, ele transfere o seu desafio, o seu problema, a sua necessidade para os discípulos, para testar e ensinar os discípulos. E qual que é a primeira reação aqui? A primeira reação aqui do discípulo é: Senhor, esse problema não é nosso. Senhor, essa necessidade não é nossa. Despede, calma, nós estamos num lugar, ele tinha argumentos, nós estamos num lugar deserto, aqui não há o que fazer, não temos o que fazer. Manda cada um para sua casa, manda cada um para o seu povoado vizinho, e cada um se vira, cada um com seus problemas. Então, a primeira coisa aqui que ele faz é fugir do problema, dizendo: Senhor, esse problema não é nosso. Nós pregamos a palavra, nós ajudamos, eles ouviram o que precisavam ouvir, agora a questão da comida, cada um resolva o seu. Sabe, irmãos, quando eu fujo dos problemas, quando eu fujo das dificuldades, quando eu fujo dos desafios, eu deixo de viver milagres. Os problemas surgem, as dificuldades, os desafios surgem na nossa vida justamente para que a gente possa experimentar milagres. Quando eu fujo do problema, eu não me aprofundo na fé. Quando eu fujo do problema, eu não avanço, eu não cresço, eu não amadureço. Quem quer vida fácil, quem quer levar uma vida fácil, sem desafio, sem problema, leva uma vida sem graça. E a vida do crente, ela é agitada. Não dá para ser crente sem ter uma vida agitada. A nossa vida é com muita emoção. Muita emoção. E o Senhor lança esse problema para eles, dizendo: olha, e aí? O que nós fazemos? E a primeira resposta que ele recebe é: este problema não é meu. É a última coisa que o Senhor quer esperar, quer ouvir de mim e de você, num tempo de dificuldade, num tempo de luta, num tempo que você está passando por alguma necessidade, ou que a sua família, ou que o seu casamento, ou uma necessidade pessoal. Vou fugir do problema, vou fingir que não existe. Existem pessoas, irmãos, que estão passando por lutas, seja ela financeira, seja ela no casamento, seja ela na questão da saúde, que ela não permite que se fale sobre o assunto. Fica fugindo do assunto, fugindo, e não quer tratar. Está se privando de viver milagres, está se privando de se aprofundar mais no relacionamento com Deus. Então não fuja do problema. Agora voltando aqui para João, olha o que diz o versículo 6 e o versículo 7. Veja aí, olha o que diz. Diz assim: mas disse apenas para provar, pois ele sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que recebesse cada um pequeno pedaço de pão. Felipe está dizendo: Senhor, nós estamos num lugar deserto, mas ainda que aqui houvesse uma grande panificadora, ainda que aqui houvesse um grande restaurante, um grande fast food, um grande produtor de alguma coisa, nós precisaríamos trabalhar 200 dias, todos nós, 200 dias. O denário se referia ao pagamento de um dia de trabalho. Nós precisaríamos, todos nós, trabalhar 200 dias, para poder pagar mais de 6 meses, para poder pagar alimentação para todo esse povo. E aqui é a lição que nós aprendemos, irmãos, e a gente tem ouvido domingo após domingo o Senhor falando ao nosso coração: não confie no dinheiro.
Quando vem a necessidade, quando vem a luta, a primeira coisa que vem ao coração do homem, a primeira coisa que vem muitas vezes ao meu, ao seu coração é: mas e o recurso? Como que eu vou pagar isso? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou cobrir isso? Sabe, irmãos, o dinheiro é importante? Claro que é importante. O recurso é importante? Claro que é importante. Sem o dinheiro a gente não paga as coisas, a gente não cumpre os compromissos. Entretanto, irmãos, nós que reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente precisa entender que nós não dependemos disso, nós dependemos do Senhor. Do Senhor. Muitas vezes nós achamos que a solução vem do recurso, vem do dinheiro, vem daquela importância que você vai receber. Não, a solução vem do Senhor, é Ele que promove. Tem gente que acha que vai ser feliz o dia que tiver mais dinheiro, vai ser feliz o dia que se tornar chefe, vai ser feliz o dia que pegar trabalho, vai ser feliz o dia que tiver mais recurso. Pare com isso, pare com isso. Você achar que a sua felicidade depende destas coisas, você está perdido, você está fadado ao sofrimento. Você está fadado ao sofrimento. Aquele que acha que vai ser feliz o dia que ganhar mais, está fadado à tristeza. Porque você vai ganhar mais, e quando você ganhar mais, você vai perceber que não é aquilo que traz a sua felicidade. Talvez, muitas vezes, pode trazer até mais problemas, porque você achou que ia ser feliz, não se tornou feliz, e te traz mais problema ainda. É ilusão quando nós colocamos a nossa confiança no recurso, a nossa confiança no dinheiro. Nós crentes precisamos, irmãos, precisamos buscar o sobrenatural de Deus. Se eu perguntar aqui, quantos de vocês já não tiveram uma experiência sobrenatural na questão financeira, na questão do recurso? É claro que nós precisamos crescer, nós precisamos sonhar. A Bíblia fala muito de sonhos. Você precisa sonhar em melhorar a sua condição financeira, em melhorar a sua condição profissional, estudar, buscar crescer. Entretanto, sempre fazendo a vontade de Deus. É isso que Deus quer para a minha vida, é isso que Deus deseja para a minha vida. Quando Jesus faz a pergunta para Filipe, acho que a última coisa que ele queria ouvir era isso: Senhor, nós não temos dinheiro, e ainda que tivesse algum lugar aqui para se comprar pães, nós precisaríamos, todos nós aqui, do dinheiro do salário de mais de 6 meses de cada um, para a gente poder pagar o que esse povo vai comer. Então, não coloque a sua confiança no recurso, no dinheiro. Coloque a sua confiança no Senhor. Agora, uma dica importante, irmãos, muito, mas muito importante, que nós aprendemos com André, irmão de Pedro, que muitas vezes falta ao crente, sabe? Muitas vezes o nosso comportamento tem sido como aquele paralítico do tanque de Betesda. Mas não tem ninguém aqui para me ajudar. Mas não tem ninguém aqui para me puxar. Mas não tem ninguém aqui para me levantar. Aquele sentimento de lamúria, aquele sentimento de que é sempre a culpa do outro. É sempre a culpa do outro. E olha o que André nos ensina aqui. Felipe diz: olha, Senhor, os discípulos reunidos dizem: Senhor, vamos despedir esse povo, vamos mandar cada um para sua casa, esse problema não é nosso. Aí o outro vai e diz: Senhor, ainda que tivesse lugar para a gente adquirir pães, ainda que tivesse lugar para a gente poder comprar comida, nós não temos dinheiro. É uma quantia de dinheiro que é incalculável, nós não temos condições para isso. Mas aí, olha o que André nos ensina. Versículo 8. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: olha que iniciativa, irmãos. Há aqui um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixes pequenos. Olha que coisa interessante, irmãos. Que eu e você precisamos ser. Nós precisamos, diante da dificuldade, diante da luta, diante do desafio, nós precisamos ser proativos. Aleluia. Nós precisamos ser proativos, tomar iniciativa para solucionar problemas. E se há algo que falta proatividade, é nas casas, é dentro do lar, é na igreja. Quando a gente faz qualquer coisa aqui, irmãos, poucos se colocam à disposição. Pastor, conta comigo. Pastora, conta comigo. Mas para criticar, para apontar: se fosse eu tinha feito assim. Se fosse eu tinha feito assado. Mas se eu fosse o pastor eu tinha feito tal jeito. Mas se eu fosse a pastora eu tinha feito assim. Mas se eu fosse o líder eu tinha feito tal jeito. Mas se eu fosse da banda eu fazia assim. Eu fazia assado. E aqui não vai crítica pessoal para ninguém, irmãos, que eu nem sei quem fala. Se é que falam, né? Eu deduzo, né? Porque eu conheço o ser humano. Então,
Agora, olha o comportamento de André, proativo. Senhor, há aqui um garoto, um menino, um rapaz, que tem 5 pãezinhos de cevada e 2 pequenos peixes. Olha só a proatividade desse cara. Ele foi proativo e disse: Senhor, tem 15 mil pessoas para comer, mas tem um punhadinho aqui. Na mente dele, a pequena fé do coração dele, ele falou assim: espera aí, Jesus pode fazer alguma coisa. Aqui é a primeira multiplicação, não é a segunda, é a primeira multiplicação dos pães. Eu imagino, irmãos, que Jesus, a Bíblia não fala, e é complicado a gente explicar aquilo que a Bíblia não explica. Mas ou André era um homem de muita fé, ou Jesus, nas particularidades, nas refeições que fazia junto com seus discípulos, já devia ter multiplicado pães também. Ele já devia ter visto esse milagre. Talvez os olhos dele tenham recuado diante daquela multidão. Será que ele consegue? Mas olha que coisa interessante, irmãos. E é um exercício para a nossa fé, um exercício para a nossa vida. Porque o ser humano é assim, o ser humano ele é muito inconstante, ele é muito cheio de altos e baixos. Olha só, no meio de todo esse desafio, de toda essa confusão, alguns dizendo: Senhor, manda embora. O outro dizendo: não, Senhor, não tem o que fazer, nós estamos no meio do deserto, não vamos comprar coisa aqui. O outro diz: mas não tem dinheiro, manda cada um para sua casa. André vai e diz: Senhor, existe um moço aqui, que ele tem um punhadinho de peixe e ele tem um punhadinho de pão. Mas olha a continuação do texto. Ele diz: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas na sequência, irmãos, olha lá, ele está no pico da fé. Na sequência vem uma conjunção adversativa. E qual que é a conjunção adversativa? Porém, mas, entretanto... Senhor, existe aqui um rapaz, ele tem um punhadinho de peixe e um punhadinho de pão. Porém, mas, entretanto, que servem esse pouquinho de comida para essa multidão. Ele lança a fé, irmãos, ele deixa o coração dele abrir para a fé. Ele lança aquilo. Imagino que os olhos de Jesus devem ter brilhado. Poxa vida, um homem de fé aqui no nosso meio. Mas logo na sequência ele vem com essa conjunção advertindo o Senhor. Senhor, tem aqui um pouquinho de peixe, sim, tem aqui um pouquinho de pão, mas o que serve? Para que adianta essa mixaria de comida para alimentar toda essa multidão? Sabe, irmãos, o grande problema das famílias hoje, o grande problema, e André nos ensina isso aqui, o grande problema dos casais nos dias de hoje, o grande problema das pessoas, da humanidade nos dias de hoje, é porque ninguém toma iniciativa. Sabe, o casal quando está em crise, a primeira coisa que vem no coração é essa conjunção aqui. Mas, o que adianta eu tentar reatar? O que adianta eu pedir perdão? O que adianta eu ir lá consertar? O que adianta? Ele tem um desafio de fé aqui no seu coração. Ele diz: Senhor, existe aqui um jovem que tem pães e tem peixes. Entretanto, o que adianta para toda essa multidão? E infelizmente, irmãos, é assim que as famílias têm vivido. Sabe por quê? Porque tem andado com essa frase dentro do coração: o que adianta? Para que serve? O que adianta? Para que serve? E por causa desta palavra, por causa desta frase, muitos casamentos têm se ruído, muitas famílias têm se acabado, muitos negócios têm falido, porque a frase que vem no coração é: por que adianta eu fazer isso? O que adianta eu fazer aquilo? O que adianta eu ir lá? O que adianta eu vir? O que adianta eu fazer? E é um esperando pelo outro. André teve a iniciativa. Mesmo que depois fazendo uma advertência ao Senhor, ele teve a iniciativa. Eu volto a dizer, irmãos, a Bíblia não fala, mas provavelmente André já tinha tido algumas experiências nesse sentido. Eu acho que talvez Jesus tinha feito isso num grupo menor, ou então ele tinha visto algumas outras experiências de outras coisas, e aquilo despertou no coração dele. Talvez com esse pequeno pratinho de pão aqui, e com esse pequeno pratinho de peixe aqui, Jesus possa fazer um milagre. Mas quando ele olha para a multidão, quando ele olha para o desafio, vem a dúvida. E é assim que nós vivemos, irmãos. A gente recebe a palavra, a gente recebe a direção de Deus, a gente recebe a promessa, mas quando a gente olha para o desafio, vem a dúvida. Mas que adianta?
Eu recebi a palavra, mas o que adianta? Eu realmente, Deus falou comigo, mas o que adianta? Mas eu estou sentindo no meu coração, mas o que adianta? Eu continuo vivendo a dificuldade. Então, cuidado com isso, irmãos. Por isso que é tão importante, tão importante nos reunirmos como igreja. Estarmos reunidos toda semana, porque senão a brasa apaga. A brasa apaga. A brasa apaga. Olha o versículo 11, um outro ensinamento aqui. Olha o que diz o versículo 11. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre os discípulos e para todos que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com que os peixes, tanto quanto desejaram. O segredo da multiplicação, já falei isso aqui tantas vezes, irmãos. O segredo da multiplicação é a gratidão. O segredo da multiplicação é a gratidão. Você quer receber mais? Você quer ter mais? Você quer ser mais abençoado? Seja grato por aquilo que você tem. Seja grato por aquilo que você tem hoje. Eu sempre digo isso. Sempre vai existir muitas e muitas e muitas pessoas que têm menos do que você tem. Pastor, eu não tenho uma casa para morar. Pastor, eu não tenho um carro para andar. Pastor, eu só ando de roupa velha. Tem gente que não tem nada disso e nem a roupa velha para usar. Não tem nem um teto para dormir, ainda que seja alugado, com aluguel atrasado. Então, o segredo da multiplicação é a gratidão. Você quer multiplicar o que você tem em todas as áreas? Seja grato ao Senhor. O Senhor diz, lá em Marcos é um pouquinho mais claro, mas o Senhor diz, olha, pede para que eles se acalmem, pede para que eles se sentem. O Senhor olha para aquela multidão faminta, aquela multidão cansada que havia passado o dia todo com Ele naquele local. E Ele diz, olha, peçam para eles acalmarem, peçam para eles se assentarem. Eu fico pensando o que deve ter passado na cabeça daquela multidão com fome, já havia acabado a jornada, alguns pensando eu vou embora, outro, e Jesus manda sentar, diz o texto que eles sentam, e aí Jesus levanta aquela pequena quantidade de pães, aquela pequena quantidade de peixes, e começa a orar agradecendo. Sabe, irmãos, eu fico imaginando os discípulos agradecendo por aquilo que eles não estavam vendo, agradecendo a Deus por aquilo que eles não estavam experimentando, agradecendo a Deus por aquilo que ainda não havia acontecido. Você já pensou nisso? Esse é o nosso exercício todo dia, agradecer por aquilo que ainda não aconteceu, agradecer por aquilo que nós estamos esperando, agradecer por aquilo que nós temos a certeza e a convicção. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode demorar 3, pode demorar 10, mas eu já agradeço porque eu tenho certeza que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E eu fico pensando no coração deles. Jesus levanta e dá graças. 15 mil pessoas para comer. E Ele pega lá uma cestinha com pães. Senhor, eu te agradeço. Seria a mesma coisa, numa proporção mas muito, muito, muito menor. Eu pegar esse pão aqui e falar assim, irmãos, esse aqui vai ser o almoço de toda a igreja hoje e das crianças que estão lá em cima. Vocês iam olhar para mim e falar, pastor, está louco? Vamos passar o dia inteiro com fome. Agora vocês imaginam uma proporção, uma cestinha dessa para alimentar 15 mil pessoas. Eles agradeceram por aquilo que ainda não tinham visto. Eles agradeceram por aquilo que eles ainda não haviam experimentado. Você já agradeceu, irmãos, por aquilo que não aconteceu na tua vida ainda? Você já agradeceu por aquilo que você não viu ainda? Por aquilo que você espera há tanto tempo? Continue agradecendo, continue agradecendo. Que a mão do Senhor há de se manifestar no tempo certo. No tempo certo, no tempo certo. Olha o versículo 12. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Irmãos, olha que coisa interessante, aqui diz, não só que eles comeram, mas diz que eles comeram e ficaram fartos. Sabe o que é ficar farto? É você comer e falar assim, estou satisfeito, eu não quero mais, chega, estou satisfeito. Enquanto houve fome,
houve pão e peixe. É como a história daquela viúva, né? Olha, vá na sua vizinhança com as suas amigas e pegue todos os baldes, todas as cumbucas, todos os tonéis que você tiver. Enquanto houve balde, houve azeite. Quando acabou os baldes, cessaram também o azeite. É assim que Deus faz, irmãos. Enquanto há fome, Ele vai enviar na minha e na sua vida. Enquanto há desejo, Ele vai enviar na minha e na sua vida. Enquanto há desejo, Ele vai enviar na minha e na sua vida. E diz o texto aqui que eles comeram a se fartar. Irmãos, eu já fui em alguns lugares chiques para comer, algumas festas chiques. E eu vou abrir meu coração aqui. A Marisa sabe disso, a gente conversa muito. Eu geralmente, quando eu vou em festa chique, eu como antes em casa. Porque é uma frescura, irmãos, é o primeiro prato, é o segundo, e eu já fui nos lugares chiques. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Eu já almocei no Palácio do Governador, irmãos. Recebi um convite e fui ao Palácio do Governador. Almocei a coisa mais linda do mundo. Quantos já foram lá no Palácio do Governador, passaram em frente? Lugar lindo, já almocei no Palácio, em um grupo pequeno, tinha umas 40 pessoas. Nesse dia até que deu para comer. Mas veio um pratinho com um negocinho desse tamaninho, primeiro prato. Aí veio o segundo pratinho com 2 negocinhos. Aí veio, mas tudo desse tamaninho assim. Deu para encher porque foram vários pratos, né? Mas olha que dificuldade. Então deixa eu falar um negócio para você. Você quer comer bem? Quer comer bem? Quer se fartar? Vá na casa de gente simples. Coma com gente simples, irmão. Que ali você vai comer bem. Ali você vai ver o que é comer bem. Eu fico imaginando, irmãos, essas 15 mil pessoas com fome. Às vezes eu me reúno no aconselhamento, e eu com barriga vazia ou com barriga cheia, agora parou, diminuiu bastante. O meu estômago fica, faz um barulhão danado. E a Marisa, quando a gente chega a sentar, quando eu estou assim, a Marisa fala, olha, você vai ouvir uns barulhos aí, não é pum do Josimar não, é o estômago dele. As minhas filhas ficam impressionadas, que às vezes a gente está conversando assim, e se eu estou com o estômago vazio, vai... Parece que, e é o meu estômago. Eu fico imaginando, irmãos, essas 15 mil pessoas. Devia ser uma orquestra. O dia inteiro sem comer. O dia inteiro sem pôr nada na boca. O dia inteiro sem comer nada. Mas diz o texto que eles se comeram a se fartar. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Eu nunca tinha tentado para isso. Lá no começo do texto, o Senhor faz a pergunta. O Senhor faz a pergunta e diz: onde nós podemos comprar pães para alimentar essa multidão? E os discípulos dizem: Senhor, o senhor está doido? Senhor, nós estamos no meio do deserto. Senhor, não tem o que comprar aqui. Outra, ainda que tivesse lugar para comprar, nós não temos dinheiro. É muito dinheiro. Mas olha que coisa interessante. Enquanto estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Além de todos comerem, ainda sobrou. Aí ele continua: para que nada se perca. Assim sendo, eles ajuntaram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e de cevadas deixados por aqueles que haviam comido. Ou seja, mesmo depois de toda essa fartura, de todos se alimentarem muito bem, diz o texto que sobrou 12 cestos. Quantos discípulos estavam com Jesus? 12. O Senhor diz, está sobrando aqui, um para cada um. Está sobrando 1 cesto para cada discípulo. Sabe para quê? Para gerar fé no coração de vocês. Para gerar fé no coração de cada um de vocês. Que interessante, irmãos. Eu nunca tinha pensado nisso. Sobraram 12 cestos. Eu acho que Jesus falou, olha, cada um pega um aí. Para vocês sempre lembrarem que quando vocês estiverem comigo, vocês não passarão fome. Não passarão fome. Sabe, irmãos, essa é a pedagogia de Jesus. Essa é a pedagogia de Jesus. Eu falei aqui a semana passada a respeito da segunda multiplicação dos peixes. Eles tinham passado por essa experiência. E isso serve para a gente vigiar o nosso coração. Nós precisamos vigiar o nosso coração. Eles tinham passado por essa experiência aqui, irmãos. Pouco tempo depois, está lá em Marcos no capítulo 8. Pouco tempo depois, Jesus estava, Marcos não, em Atos capítulo 8. Jesus estava com seus discípulos. Ele já havia cumprido a sua missão naquela região. Um pouco
ele vai para uma outra região, está atravessando o mar, e os discípulos começam a discorrer entre eles. Jesus havia acabado de multiplicar os pães pela segunda vez. Eles tinham experimentado esse milagre, e agora tinham experimentado o segundo milagre, e dessa segunda vez haviam sobrado 7 cestos. Todos comeram, todos se esfartaram, e haviam sobrado 7 cestos de pães. E aí o que acontece? Eles estão atravessando, para aqueles que não estavam aqui a semana passada, se você não lembra, eles estavam atravessando o mar, e no meio do caminho eles começam a discorrer entre eles. Eles começam a discorrer, discutir entre eles. Olha, está faltando comida, alguém trouxe pão aí? Alguém trouxe o que beber? Alguém trouxe? E Jesus lá só na pontinha do barco, só ouvindo eles conversarem. E eles discutindo, alguém trouxe o que comer e tal. Jesus, chega uma determinada hora, Jesus interrompe e diz assim: não se deixe contaminar pelo fermento dos fariseus. E o que é o fermento dos fariseus? É a dúvida, Aí Jesus é duro com eles naquela hora. Jesus fala: vocês têm olhos, mas não veem? Vocês têm ouvidos, mas não conseguem escutar? O que está acontecendo com vocês, meus irmãos? Eu multipliquei, quantas pessoas comeram lá da primeira vez? Eles falam: Senhor, 15.000. E da segunda vez, quantos cestos sobraram? Sobraram 12. E na segunda multiplicação, foi agora há pouco. Quantas pessoas? Senhor, umas 10.000. E quantos cestos sobraram? 7. Aí ele falou assim: vocês veem, não conseguem enxergar? Vocês ouvem, não conseguem ouvir? O que está acontecendo com vocês? Não se alimentem do fermento dos fariseus. E esse é o exercício diário que eu e você precisamos fazer, irmãos. Porque senão, vem o diabo e rouba a semente que está no nosso coração. Se Deus falou que vai cuidar da sua família, descanse nele. Se Deus falou que vai enviar a sua provisão, descanse nele. Se Deus falou que ia curar, descanse nele. Pastor, mas o prognóstico, a realidade, o quadro que eu tenho hoje é muito difícil. O que foi que Deus falou? Porque os discípulos, irmãos, que caminhavam com Jesus todos os dias, andavam com Jesus todos os dias, dormiam com Jesus, comiam com Jesus, moravam com Jesus, eles tinham essas crises de fé, eles tinham essas debilidades na fé deles. Imagine eu e você. Por isso que todos os dias, eu e você, precisamos exercitar a nossa fé, todos os dias. E aí concluindo aqui, voltando para João, depois desse milagre maravilhoso, todos haviam comido, se fartado, haviam sobrado 12 cestos. Aí olha o que diz o versículo 14. Então, vendo aqueles homens o sinal de que Jesus havia realizado, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, naquele momento veio a certeza no coração de toda aquela multidão de que Jesus era o verdadeiro profeta enviado pelo Senhor. Sabe, irmãos, eu quero terminar e concluir aqui para a gente orar. Deus prometeu, Deus falou. Descanse o seu coração. Descanse o seu coração. Não fuja do problema. Não fuja do problema. Encare o problema de frente. Encare o problema de frente. Tome iniciativa. Pastor, mas a culpa não é minha. Tome iniciativa de reatar, de ir atrás, de consertar. Pare com isso. As famílias estão destruídas, casamentos destruídos, negócios falidos, porque fica um esperando pelo outro tomar a iniciativa. Se ele não vou, eu não vou. Se ele não faz, eu não faço. Se ele não isso, eu não aquilo. Então, seja grato por aquilo que você não enxergou ainda. Pastor, como eu posso ser grato com a vida que eu estou vivendo hoje? Seja grato. Seja grato. Seja grato. Não confie nos recursos. Eu vou resolver isso o dia que eu pegar o meu aumento lá. Eu vou resolver isso o dia que eu conseguir vender a minha casa. Eu vou resolver isso o dia que sair lá a minha causa na justiça. Pare com isso. Pare com isso. Essas coisas vão acontecer. Entretanto, não é disso que depende aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Queria chamar a banda aqui rapidinho. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe: onde podemos comprar pão para dar de comer a essas pessoas? Mas disse
Isso apenas para provar, pois ele sabia o que ia fazer. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Às vezes você está passando por uma prova, aí, por uma dificuldade, por um grande desafio. Assim como Felipe passou por um grande desafio. O Senhor faz aquela pergunta a Felipe, irmãos, já sabendo o que ele ia fazer. Jesus sabia que ali havia um rapaz com pães e peixes, que dali ele ia multiplicar e alimentar de maneira farta toda aquela população, toda aquela multidão. Mas ele faz a pergunta para Felipe, para testar Felipe, para colocar o desafio diante de Felipe e ver qual seria a reação de Felipe. E diante da reação de Felipe, ele diz assim: eu vou ensinar todos esses discípulos aqui, vou ensinar toda essa multidão, e daqui 2000 anos eu vou estar ensinando a comunidade da graça, lá em Santo André, como exercitar a sua fé. Como exercitar a sua fé. Felipe está diante de um grande desafio, irmãos. Felipe está diante de um grande desafio. Mas eu quero que você fique a frase no seu coração. Talvez você hoje esteja vivendo um grande desafio, uma grande dificuldade na sua vida. Mas ele sabia o que ia fazer. Talvez você esteja vivendo uma grande luta na sua vida. Mas ele sabe o que vai fazer. Ele permitiu esse desafio para você. Ele permitiu essa luta para você. Mas ele sabe o que vai fazer. Cabe a nós, gerar fé no nosso coração, exercitar a fé do nosso coração, e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu espero, Senhor, que a sua vontade se cumpra sobre a minha vida, que a sua vontade se cumpra sobre a minha vida, e eu tenho certeza, Senhor, que não é no meu tempo, mas é no teu tempo, e o teu tempo é o tempo certo para a minha vida. Amém?